Olá, pessoas. Eu sou o Pedro. Estou junto com a Aline aqui para apresentar um produto final que foi concluído em março de 2021, durante o primeiro semestre do programa Residência Pedagógica, do curso Licenciatura em História da Universidade de Pernambuco, do campus Petrolina. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso produto final. Construímos uma revista digital que vai trabalhar com assuntos do contemporâneo e do passado, principalmente o eixo temático no qual está envolvido o nosso grupo, o nosso polo. Trabalhamos com a violência racial no Brasil. Para isso é importante a gente olhar para o passado, olhar para o tempo presente e olhar para as culturas populares do nosso país. No caso, o rap. Bom, o capítulo 1, ele tem por título O Passado Escravista. Nessa revista, a gente tentou trazer uma linguagem muito acessível para o nosso público-alvo, que é os professores e os alunos. Então, a gente tentou deixar o máximo possível uma linguagem bem didática e bem acessível para esse público, justamente para poder sair desse teor mais acadêmico e ir mais para esse teor popular, esse teor didático, para que os alunos ele pudessem ter uma fácil compreensão sobre o assunto e que a linguagem também pudesse aguçar a curiosidade deles e também o entendimento que eles viessem a buscar ter curiosidade a mais sobre o assunto, pois a revista ela não é o fim desse produto sobre a escravidão, mas a gente tentou trazer justamente um começo para esse assunto, para poder começar a aguçar os alunos e começarem a entender mais sobre esse assunto de uma forma muito didática e também com fontes primárias, para que eles pudessem também fazer parte desse mundo acadêmico com essas fontes primárias, para que eles pudessem ter acesso a elas, que de fato na escola a gente também precisa ter acesso a elas e também estudar sobre. E aí, no, no capítulo 1, o passado escravista, a gente veio justamente retratando o cotidiano desses escravos, como que era o seu dia a dia, o que eles vestiam, como o que eles comiam, como se dava o trabalho, né, os maus tratos a gente também vem retratando, as horas de trabalho, como que eles conviviam, né? A gente vem trazendo esse cotidiano do escravo e também a gente retrata sobre a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil, que era muito alta, o descaso que os proprietários de escravos eles tinham com as doenças dos escravos, esse cuidado por parte deles que não havia, justamente porque o escravo ele podia ser facilmente substituído, podia ser facilmente comprado por outro escravo, né? Essa substituição, ela seria feita rapidamente. Por isso que não havia esse cuidado com os escravos, principalmente para se conservar a sua saúde e a sua integridade. E a gente também vem retratando sobre os quilombos, né? A importância que os quilombos eles tiveram nesse processo da escravidão, nesse processo abolicionista. A gente também vem retratando sobre o quilombo do Palmares, que foi um quilombo muito importante, o maior quilombo que a gente teve aqui no Brasil. A gente vem retratando ele, que foi muito importante. Ele chegou no seu auge até uma população de cerca de 20 mil pessoas, isso contabilizando com homens, mulheres e crianças. Então, foi um quilombo de grande importância e grande relevância para esse movimento. E também
a gente vem retratando sobre os quilombos abolicionistas também que fizeram parte desse processo da escravidão e que foram muito importantes justamente nesse processo de abolição, porque eles já contavam com a ajuda da elite, como o quilombo abolicionista na chácara do Leblon, que ele era dirigido pelo José de Seixas Magalhães, era um homem de elite, e a gente vê que tinha o apoio de várias classes sociais, esses quilombos abolicionistas, e aí por conta dessa pressão toda, né, desses quilombos, veio a abolição. E a gente também fez um tópico sobre a abolição, justamente para retratar e tirar essa imagem que a princesa Isabel tem até hoje de rainha da abolição, que ela ficou como se tivesse feito isso por pura bondade, e a gente sabe que não foi isso, né? Os estudos eles apontam que ela fez isso justamente por pressão, né? Pressão que vinha da Inglaterra para que houvesse a abolição no Brasil e também a pressão dos abolicionistas, a pressão também desses quilombos abolicionistas. Então a pressão sobre ela estava muito grande. Então ela não fez isso por pura espontânea vontade, por espontânea bondade. Ela fez justamente por conta que estava sofrendo várias pressões e isso se fez necessário. Também nesse tópico, no final, a gente vem retratando a alegria que foi, a euforia, a festa que aconteceu durante várias semanas após a abolição. Mas aí, após esse tempo de euforia, de alegria, os libertos, eles começaram a perceber que, mesmo eles estando libertos, não sendo mais escravos, a situação deles continuaram a mesma, porque eles continuaram à margem da sociedade. Então, não houve uma integração social para esses libertos. A elite escravagista, ela fez com que esses libertos eles permanecessem no lugar onde eles estavam, sem poder ascender socialmente. Então, eles tiveram a liberdade, mas não tiveram os meios sociais necessários para que essa liberdade fosse de fato verdadeira, porque eles continuaram na mesma situação, então eles continuaram ainda sofrendo, humilhados, foram viver nos piores lugares, onde era o único lugar que tinha abrigo, então foi aonde eles tiveram refúgio e mesmo com essa liberdade, as condições sociais não houve essa integração que se fazia de grande importância para os libertos. O segundo capítulo vai trabalhar com rap. O rap é um estilo musical muito jovem. Eu acho que vocês já escutaram alguma música de rap, vocês conhecem alguém que escuta rap, alguém que aprecia. Nossos alunos, ou vocês alunos, gostam muito de rap. O rap é muito importante para entender o nosso contemporâneo e o nosso passado, uma vez que ele reflete e produz sentido sobre o mundo que lhe salta aos olhos, o mundo visível, palpável. Então eu acho muito importante evocar um trecho do livro História e Música do Marcos Napolitano. A citação diz o seguinte: entre nós brasileiros, a canção tem sido termômetro, calendoscópio, espelho não só das mudanças sociais, mas sobretudo das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas. É aí que entra o rap. O rap, como qualquer outra canção, evidencia sociabilidades, o sentimento de coletividade,
da memória que é compartilhada por nós brasileiros, pela população preta, pela população periférica. O rap fala sobre a memória, uma memória que não está somente nos livros didáticos, está nas senhoras, nas mães, nas avós, nos avós, nas famílias, naqueles que possuem ancestrais que foram escravizados. Isso é muito importante. E falando sobre o nosso país, podemos perceber o quão o rap fala sobre nossas entranhas. O Brasil que não é aquele que é dito pela democracia racial, que as relações eram brandas e até hoje é tudo tranquilo. Não. Principalmente no álbum Raul X do Brasil, o que o grupo Racionais MCs, um grupo surgido ali na década de 90, vai nos mostrar é um Brasil extremamente cru, um Brasil que precisa ser visto, que o rap vai chegar aqui no Brasil principalmente ali nas últimas décadas do século XX, quando houve um processo de modernização do país. Mas essa modernização não era tão plural assim, tão democrática. A gente vai ver o auge do neoliberalismo, o que vai provocar em nosso país desemprego, fome. Então é nesse contexto de chão de terra, de pobreza, de mortandade e encarceramento em massa da população preta e periférica que vão surgir vários grupos de rap. Um dos exemplos aqui utilizado em nosso texto fala sobre divertimento, fala sobre denúncia também. O grupo ele assume para si essa ideia de transformação social, essa ideia de engajar os seus ouvintes e também trazer diversão, porque a gente vai ver aqui, nesse primeiro momento, que até a diversão tem cor e tem lugar aqui no nosso país. Já na vinheta que introduz a música Fim de Semana no Parque, a gente vê um pouquinho dessa denúncia. Usando e abusando da nossa liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio X do Brasil. Seja bem-vindo. Essa vinheta ela marca o início de um álbum que é carregado de denúncias. Por exemplo, na mesma canção a gente vê o comentário sobre o esporte e o lazer. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Nota-se que o Mano Brown denuncia o cenário das periferias da Zona Sul paulistana, mas ao falar da periferia como um espaço apartado do acesso ao lazer, do acesso à cidade, promovido nas áreas centrais, expõe a vivência de muitas outras comunidades pobres brasileiras. Claro, deixando bem evidente aqui que não vamos esgotar toda a nossa revista nesta apresentação. Ela está disponível no site do nosso polo da residência pedagógica. Vocês podem ir lá, acessar, dar uma olhadinha, pensar um pouquinho mais em outras canções, em outras composições. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Não acaba aqui a revista. Essa revista ela tem o intuito de introduzir, de motivar, de empolgar os professores, os alunos a pensar o rap, ou o samba, as composições populares. A revista convida vocês a entender que a história não só está no livro didático, a história está no dia a dia, está na memória do nosso povo, está nas violências que ainda sofremos.